Nesse vídeo nós vamos pensar sobre o trono de Davi que desapareceu. Não é preciso muita imaginação para perceber o que isto significa para todos os judeus que viviam com seriedade quando retornaram do cativeiro. O trono de Davi era único na terra, pois havia sido fundado sobre uma aliança divina. Já tratamos disso num outro vídeo, assim não precisamos mais demorarmos no assunto aqui. Deve ter sido um problema grave para os judeus zelosos o fato de não haver mais um trono de Davi. O que salientamos, porém, é que o povo não estava voltando para reconstruir um trono, voltando do cativeiro. Eles não estavam voltando para reconstruir um trono, e sim um templo. Na verdade, a reconstrução do templo foi o principal motivo de o imperador persa, chamado Ciro, ter expedido um edito precipitando a volta do remanescente judeu a Jerusalém e Judéia. Leia isto em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. Talvez haja aqui uma lição oportuna e vital para nossos dias. Note bem, mesmo antes de Neemias ser enviado para reconstruir a cidade, Esdras e Zorobabel são enviados com o remanescente para reconstruir o templo. Em qualquer reconstrução nacional, temos de começar assim, com o templo, isto é, começar com Deus. Nossos políticos e reconstrutores do atual período pós-guerra não querem aprender esta importante lição. Eles persistem na ideia mundana de que a cidade precisa ser construída antes do templo, mas estão errados. Agora, no entanto, voltando agora para o nosso tema, os que voltaram do cativeiro, então eles compreendendo perfeitamente que o trono de Davi desapareceu, vejamos o que resta para esses judeus que voltaram do cativeiro. Haviam permanecido pelo menos 3 coisas que significavam mais do que todas as outras. Primeiro, havia o ensino do passado, um passado como nenhum outro povo jamais tivera, e com uma importância nunca associada à história de qualquer outra nação. Os ensinamentos desse passado haviam se completado no exílio, do qual o remanescente acabava de voltar. Isto é, certos processos do passado da nação haviam se cumprido exatamente até ao último detalhe, chegando ao seu amargo fim. Fazendo um retrospecto, o povo da aliança podia ver agora em linhas severamente definidas o ponto exato para onde esses processos de apostasia os haviam levado, percebendo que era vital aprender para sempre a lição do passado de sua nação. A segunda coisa que eles tinham agora, além da lição do passado, havia a promessa profética para o futuro. Embora o trono de Davi não mais se achava entre eles, a linhagem davídica continuava segundo a promessa e aliança divinas. Deveria vir o Messias, que elevaria o trono davídico a um esplendor sem precedentes e consumaria o propósito do Senhor em Israel e, através dele, através do Messias, introduzindo um reino mundial esplêndido com seu centro em Jerusalém. Tornava-se vital que mantivessem esta grande esperança sempre em mente, enquanto se reinstalavam em Jerusalém e na Terra da Aliança. O terceiro motivo, a terceira coisa que eles deviam perceber, havia
a presença do Senhor com eles naquele momento. Essa presença fora surpreendentemente garantida a eles por meio do decreto de Ciro, o imperador persa, ordenando aos judeus que voltassem à sua terra natal e reconstruíssem o templo do Senhor em Jerusalém. Leia novamente Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4. Quais teriam sido os sentimentos dos judeus durante os últimos anos de seu exílio na Babilônia, quando a fama de Ciro, o persa, começou a espalhar-se? Podemos imaginar isto. Quando a Babilônia caiu e o novo imperador Ciro, que na verdade havia sido mencionado por Isaías 200 anos atrás, antes, publicou esse decreto para a reconstrução do templo em Jerusalém, exatamente como previsto por Isaías. Podemos imaginar como se sentiam esses judeus lendo Isaías 45, por exemplo, onde temos isto. Isto somada à proclamação de Nabucodonosor sobre sua conversão ao Senhor, em Daniel capítulo 4, versículos 1 a 3 e do 34 a 37, e as profecias de Jeremias quanto à duração exata da servidão à Babilônia. Veja Jeremias, por exemplo, capítulo 29, versículo 10, e Ageu, o profeta Ageu, deve ter mostrado aos judeus, sem sombra de dúvida, que o Senhor estava com eles em seu retorno à Judéia. Esses eram, então, os três fatores transcendentes que permaneceram para esses judeus: o ensino do passado nacional, a promessa profética do futuro e a presença de Jeová naquele momento. O que faltava ainda? Era necessário, acima de tudo, que a nação interpretasse seu passado, presente e futuro do modo certo, do modo correto, isto é, a partir do ponto de vista divino, e foi exatamente com isto em mente. Satisfazer esta necessidade e alcançar este fim que o livro das crônicas foram compiladas. Três coisas eram naturalmente muito importantes neste sentido. Tendo por finalidade Deus escrever ou usar seus servos para escrever as crônicas. Primeiro, em vista do chamado peculiar da nação e da aliança davídica, tornava-se essencial manter intactas as principais genealogias da nação, sendo assim apresentadas cuidadosamente nos 9 primeiros capítulos de Crônicas. Segundo ponto, em vista das catástrofes ocorridas, era importante reformular a história da nação de um ponto de vista exclusivamente religioso, pelo menos desde o início do reino de Davi, o reinado de Davi. Nós encontramos isto a partir do capítulo 10 de 1 Crônicas. Terceiro ponto, devido ao fato de o templo representar a religião santa que fora dada a Israel mediante revelação especial, cuja desconsideração acarretara tantos males à nação, a Israel, as duas, Israel e Judá, e como o templo era o supremo elo sobrevivente entre o grande passado da nação e o seu futuro previsto, ainda mais esplêndido, tornava-se da maior importância enfatizar o templo e suas observâncias aos olhos do povo. Conforme já notamos, esta importância do templo pode ser vista em Crônicas. O templo era agora, acima de todas as coisas, primeiro, o símbolo da unidade da nação, muito mais nessa época em que o trono terreno desapareceu. Segundo, a lembrança do elevado chamado da nação e sua função. Terceiro, o templo é um sinal de que o Senhor continuava com seu povo escolhido. E quarto, o templo era o centro da verdadeira ênfase da vida nacional. À luz desse templo, todo o passado deveria, ou à luz, esse templo refletia uma luz
onde todo o passado deveria ser interpretado, o presente reconstruído e o futuro previsto. Daí, portanto, a compilação de crônicas, com sua ênfase contínua no templo e nos aspectos religiosos das coisas. Eis também o propósito central de crônicas, ou seja, apresentar novamente ao povo da aliança a verdadeira ênfase da vida nacional de Israel, convencê-los de que seu primeiro dever e sua única e verdadeira segurança, desafiando assim a raça eleita a uma consagração renovada como sacerdote nomeado por Deus para as outras nações, para ser representante de Deus no meio das nações. Concluo dizendo que os livros de crônicas não são meras repetições de informações fornecidas por livros já existentes, nem são compostos de restos deixados por antigos escritores. A história de Israel é contada outra vez com uma intenção clara e definida. Essa intenção é tão evidente no silêncio dos livros como em suas palavras. A história das 10 tribos é omitida. E as crônicas só tratam de Judá. À luz do propósito distinto de crônicas, a razão fica clara. Apenas Judá preservou as ordenanças divinas. Para os israelitas que voltaram, não era isso. Quer o chamem de caráter eclesiástico ou de qualquer outro nome, a única coisa que o povo restabelecido tinha de manter constantemente diante de si. Note o que eu acabei de dizer, e podemos perguntar, será que não era isto? Israel, ao contrário das outras nações, não possuía um destino à parte do ofício de Deus. Isto fica provado por mais de 18 séculos do que pode ser demonstrado existência nacional, mas não vida nacional. No futuro, isto será manifestado de um modo mais glorioso no dia da consagração renovada de Israel. Mas há o suficiente mesmo agora para ensinar a alta crítica àqueles que criticam, e também há um racionalismo modificado que os livros de crônicas viram claramente o que está se tornando hoje aparente como fenômeno histórico. Israel não existiu e não pode existir por si mesmo. Israel é o sacerdote nomeado por Deus para as nações. Quando reconheceu sua missão, impressionou e liderou as nações. Quando a negligenciou, afundou na insignificância. Quando renunciou a ela, Israel ficou privado de sua terra natal e de sua percepção e poder espirituais. Hoje, Israel, em sua cegueira, ela peregrina entre as nações, deserdada e despida, mas ainda assim, levando as marcas indelíveis de seu destino sacerdotal. O livro que proclamou esse destino ao Israel restaurado há 24 séculos atrás, não só lhes deu a lição número 1 de seu passado, mas também trouxe para os israelitas a história de seu futuro. Este único fato é suficiente para mostrar que o livro de crônicas é profético e é divino. Vale a pena você ler com cuidado o que temos em nossas Bíblias, 1ª e 2ª Crônicas, tendo essas verdades em mente.